Esse hábito simples transforma pequenos mentores em referências no Instagram. E ninguém está falando sobre isso. Você só precisa de uma rotina diária que leva apenas 5 minutos, que você pode fazer deitado, inclusive, né, se você quiser, e que abre portas para conexões capazes de mudar o rumo de qualquer negócio. A maioria dos mentores, a maioria dos criadores de conteúdo, dos infoprodutores, tenta crescer sozinho, postando conteúdo sem fim e esperando ser notado. O problema é que sem essas conexões estratégicas é quase impossível você sair do lugar, é quase impossível quebrar a arrebentação. A verdade é que nos últimos anos eu criei relacionamento com centenas de outros criadores de conteúdo, de outras marcas, de outros influenciadores e aprendi exatamente o que funciona e criei um método bastante simples que tenho compartilhado com os meus mentorados e que neste vídeo eu vou compartilhar com você. A razão de eu fazer esse vídeo aconteceu alguns anos atrás, cerca de 3 anos atrás, quando eu estava atendendo uma mentorada, né, no meu programa de mentoria individual e personalizado. Ela tinha uma larga experiência, era uma ex-executiva que trabalhou no mundo corporativo por mais de 20 anos e ela era o tipo específico de criador de conteúdo, de especialista, que tem uma característica bastante particular e que me incomoda bastante, que é a seguinte: é uma pessoa muito boa, que consegue se expressar muito bem, mas por algum motivo não consegue crescer na internet. Então, quando ela chegou na minha mentoria, a gente passou pelo processo de onboarding, eu comecei a conhecer ali a vida dela, a história dela, e eu fui percebendo que eu estava diante de um diamante bruto, né, de uma grande pérola no que diz respeito a um talento, né, o que diz respeito na experiência de uma pessoa. E talvez você conheça alguém assim, talvez você seja essa pessoa, talvez você tenha dentro de você muita experiência, muita bagagem, muito repertório dentro da sua área, mas por algum motivo você não consegue fazer acontecer as coisas na internet. Você cria conteúdo, consegue imprimir ali alguma consistência, até que de tanto bater cabeça, de tanto conseguir um resultado medíocre, você vai desistindo. Aí você volta de novo, porque você olha para o lado e você vê, caramba, essa pessoa aqui nem sabe tudo isso sobre a minha área e está aí, deslanchando. O que ela tem que eu não tenho? Bom, nesse vídeo aqui, eu espero esclarecer esse ponto para você, te dar aí uma boa suspeita para que você entenda o que pode estar acontecendo, o que foi o caso desta minha querida mentorada, que tinha uma larga experiência no mundo corporativo, em gestão de pessoas, entendia muito de desenvolvimento de pessoas, ela trabalhava na área de RH, então gente é o insumo, né, vamos dizer assim, é a matéria-prima dela. Então, quando ela chegou até mim, ela já tinha ali por volta de uns 3 mil seguidores no Instagram, que foram conquistados com muito suor, a duras penas, criando conteúdo, parando em outros momentos, mantendo alguma consistência, mas o que eu mais gostei de observar ali quando ela chegou até mim foi, como eu disse, a experiência dela e o conteúdo que ela fazia. Ela escrevia histórias muito boas, histórias que conectavam com a persona dela, com o cliente ideal, que eram o quê? Mulheres executivas. Né? Ela falava especialmente para o público feminino e falava para essas mulheres, né, que trabalhavam no mundo corporativo assim como ela. Então ela era aquela persona transformada, como a gente fala. Né? Então eu vi ali, eu falei, caramba, não tem nada de errado com isso daqui. Não é? Um ou outro ajuste de design, né, que não era bem a área dela, ela sabia escrever, sabia se comunicar, mas ela não mandava muito bem, né, no design ali do carrossel, do post, enfim, e eu dei esse pequeno toque, que é um ajuste relativamente rápido que dá para fazer. O principal ela já tinha, a capacidade de se expressar, uma larga experiência, bagagem, pleno conhecimento sobre o assunto que ela abordava. Então eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Por que ela não consegue ir, né? E eu fiquei meditando sobre aquilo, tentando resolver o caso, analisando a fundo, como é o que eu faço nas mentorias, e até que tudo clareou na minha frente. Falei, é claro, ela está com o Instagram, no caso, o Instagram dela estava ilhado. Era como se ela postasse conteúdo, uma ou outra pessoa interagia, mas ao redor dela não existia mais nada.
existia um mar, existia solidão. Então, muitas vezes, ela postava conteúdos que eram bons e não eram vistos, porque não tinha engajamento. Conteúdos que eram muito bons, que tocava na ferida da persona, mas que ninguém interagia. Por algum motivo, ninguém interagia, ninguém queria estreitar relacionamento com ela. E aquilo ali me incomodando, né, tomando conta da situação da mentoria, né, o que está acontecendo aqui, isso lá nos primeiros encontros, no primeiro encontro precisamente, eu até que entendi que ela não tinha relacionamento nenhum com outros criadores de conteúdo. Ela era uma pessoa que consumia conteúdo, que ela interagia, vamos dizer assim, buscava conhecimento, informação, por exemplo, veio até a minha mentoria, mas ela não interagia com outros criadores de conteúdo publicamente. E foi aí que eu tive um estalo. Eu falei, cara, é isso. É isso daqui. Analisando mais a fundo os dados, os números, né, da onde vinham as vendas dela e tudo mais, eu notei que era isso que faltava. E não só para ela, depois que eu entendi esse caso, que eu peguei esse caso, eu comecei a verificar que casos antigos que eu tinha tratado também incluía essa questão. E eu comecei a observar novos casos que chegavam até mim, de mentorados ou alunos próximos que compartilhava alguma questão na área de comentários dos meus cursos. Eu percebia, caramba, é o mesmo caso. Essa pessoa ela está criando conteúdo, ela está fazendo um conteúdo bom, ela tem alguma consistência, mas ela não se relaciona com outros formadores de opinião. E aí você pode se perguntar, Will, isso é essencial para o sucesso de alguém na internet? Você precisa ter esse relacionamento, ter essa rede de networking? E eu vou te dizer, não precisa. Eu não vejo como obrigatório, mas eu vejo como algo... É quase como uma carta na manga, quase como uma arma secreta para você ter resultados mais rápidos. Se você não tem essa rede de relacionamento, se você não tem com quem conversar publicamente, eu já vou entrar no que eu quero dizer a respeito disso, você está apenas jogando o jogo no modo mais difícil. Você está apenas seguindo pelo caminho mais longo. E também vai depender ainda mais da sua capacidade como comunicador. Ou seja, o fato de você não ter esses aliados, como eu gosto de dizer, essas conexões que te ajudam a expandir a sua mensagem e conquistar um público novo, você está indo, né? Você vai depender de ser um exímio comunicador e essa sua habilidade de comunicação extrapolar qualquer tipo de necessidade de indicações e ter as indicações, vamos dizer, acontecendo naturalmente, o que é muito raro. Não é? Mesmo você sendo um bom criador de conteúdo, hoje a régua está tão alta que é muito difícil. Você precisa ser tipo um nota 11 para conseguir que isso aconteça de uma forma muito natural para você. Ou seja, outras pessoas recomendando o seu conteúdo por livre e espontânea vontade. Posso te garantir, na data da gravação desse vídeo, quase entrando em 2025, é muito difícil fazer isso hoje em dia, porque a régua está muito alta, tem muitos criadores de conteúdo, etc, etc, etc. Então, naturalmente, nós, pessoas inteligentes, estratégicas, que não somos bobos, nós queremos usar tudo que nós podemos ao nosso favor para a gente ter sucesso, para a gente conseguir fazer o nosso dinheiro, para a gente conseguir gerir o nosso negócio eticamente, certo? Então, qual que é a saída? A saída é você abrir relacionamento com outras pessoas. Só que como que você faz isso? Você faz isso mandando mensagens, interagindo como qualquer pessoa normal. No meu curso Máquina de Seguidores Engajados, no último módulo, que é o módulo de relacionamento, eu falo que a habilidade mais importante de um criador de conteúdo ou de alguém que quer liderar um movimento, ou seja, ter um papel de protagonista na internet, quer ter um papel de protagonista, de liderança dentro de um nicho, é a habilidade de conversar com estranhos. Conversar com pessoas com quem você nunca falou. E a verdade é que isso é muito fácil na internet, nas redes sociais. Não é? Tem pessoas que têm dificuldade de puxar assunto com outros por conta de timidez, por conta de uma certa introspecção na vida real e tudo mais, né? No dia a dia, assim, ao vivo e a cores. Eu entendo. Mas na internet, meu amigo, putz, é muito fácil, certo? É muito mais fácil. Porque cada um responde no seu tempo, você tem tempo para pensar no que você vai responder.
é infinitas vezes mais fácil. E quem não faz isso está deixando um caminhão de dinheiro na mesa. Era o caso dessa minha mentorada. Ela não se relacionava com outras pessoas. E por conta disso, ela não tinha conversas públicas. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, o Will, ele cria conteúdo, certo? O Will cria conteúdo, começou do zero, é um especialista ali com experiência de fato, não é um charlatão, ele tem experiência, tem um bom conteúdo, produz, faz o negócio direito, só que não consegue crescer. Ele tem ali seus 1.000 seguidores, está formando audiência. E qual é a realidade desse caso hipotético aqui, desse Will que nós estamos chamando? Essa pessoa que está formando a audiência do zero, que era também o caso da minha mentorada, essa pessoa tem uma resistência natural de crescer a audiência, porque o público que não conhece, que é muita gente, nunca ouviu falar, vai ter uma resistência natural e vai falar, meu, quem é essa pessoa? Quem é você na fila do pão? Por que eu deveria te dar moral? E quebrar essa resistência, quebrar essa barreira, é um grande desafio hoje em dia, como eu havia dito. Por quê? Porque muita gente está criando conteúdo, há uma abundância gigantesca de conteúdo, há muito conteúdo disponível, há muita gente boa fazendo conteúdo diferente, então fica-se aquela pergunta inconsciente na mente de todo mundo que é, meu, por que eu deveria dar moral para mais essa pessoa? Por que eu deveria seguir ela? Como eu disse, uma resposta, um caminho é pela força do seu próprio conteúdo. Se você tem um conteúdo espetacular, super fora da curva, beleza, né? Nota 11, como eu disse, beleza, você vai quebrar essa resistência com mais facilidade. Mas, no contexto de pessoas que estão começando, especialmente pessoas que tiveram uma carreira ou têm uma carreira mais tradicional e querem migrar para o digital, vai enfrentar essa resistência, vai enfrentar essa arrebentação, né, vamos dizer assim, que tudo está contra você. Essa inexperiência para criar conteúdo impede que você tenha esse conteúdo nota 11 e impede que esse boca a boca aconteça naturalmente, percebe? Então, dessa forma, nós temos ao nosso lado essas indicações de outras pessoas, evitando que você fique isolado. Por quê? Como eu ia dizendo, então, no caso hipotético desse Will que eu falei, que é um criador de conteúdo iniciante, tem 1.000 seguidores, ele cria conteúdo e já tem uma resistência ali organicamente. Beleza. Aí vamos dizer que ele impulsione esse bom conteúdo, que era especialmente o que a minha mentorada fazia. E mesmo assim ela sente uma resistência. As pessoas entram no perfil, mas não ficam. Não é? Entra no perfil, mas não vira seguidor. Ou entra no perfil, mas não engaja. Qual era o problema? Pô, tinha essa resistência. Cara, essa pessoa tem 1.000 seguidores, ela tem um conteúdo legalzinho, mas por que eu deveria seguir ela? Não é? Então, diante desse contexto, você tem você tem pouca moral, vamos dizer assim, no mercado para conseguir esses seguidores com mais velocidade. E um jeito muito simples de você quebrar isso é justamente através dessas indicações, através dessas parcerias. Então imagine que nesse caso hipotético desse Will que tem 1.000 seguidores, que esse Will ele faça parceria com o Carlos. O Carlos é um outro criador de conteúdo que ele não está muito longe do Will, ele não é muito maior do que o Will, mas ele tem ali, sei lá, seus 10.000 seguidores ou seus 5.000 seguidores. Ou seja, é um criador de conteúdo que está em ascensão, mas está começando, né? Ele já tem uma galerinha que segue ele, e o Will começa a trocar ideia com esse Carlos. A ponto de que o relacionamento vai avançando e marcações públicas acontecem. Então o Will passa a marcar esse Carlos de uma forma super espontânea, super improvisada de alguma forma nos stories. O Carlos devolve a marcação. Daqui a pouco talvez o Will marque ele num conteúdo um pouquinho maior no feed, né? Faz o arroba, faz uma menção. Pô, vi o Carlos falando sobre tal coisa e resolvi escrever sobre isso daqui também. O que isso dá para o perfil do Will? Dá dinamismo. Evita que o perfil do Will se pareça com uma ilha, né? Se pareça que ele está isolado no meio do mar. Não, existe esse tal de Carlos. E depois do Carlos pode vir o Roberto, e depois do Roberto pode vir o Pedro, e depois do Pedro o Marcelo. Entende? E você vai criando essa rede de relacionamento, esses contatos. Claro que você receber a marcação fenomenal de um influenciador gigante é legal? É legal. Mas para muita gente isso não é prático, não é aplicável. E, bem a verdade, para muita gente nem é bem recomendado.
Então, você vai criando esses pequenos relacionamentos, porque para a pessoa que chega no perfil desse Will hipotético, que tem 1.000 seguidores e está começando agora, a pessoa que chega vê que o Will fala com outros criadores de conteúdo. Então, esse é um primeiro efeito muito bacana, na minha opinião. Mostra que o perfil do Will não está isolado. E também, claro, você poderia falar, então eu vou citar lá o Bill Gates, vou citar o, sei lá, qualquer especialista grande no meu mercado para mostrar lá que o meu perfil fala com outras pessoas. Não, né? Isso não faz sentido. É claro que isso não tem o menor cabimento. A menos que o Bill Gates converse com você realmente, né? Mas não é o caso. Então, marcar esses outros criadores de conteúdo, esses outros formadores de opinião. O que eu gosto de referenciar para os meus mentorados é você buscar um relacionamento com quem está no mesmo nível que você, ou um nível acima, ou um nível abaixo, certo? O que é esse nível? Cara, é ter uma audiência relativamente próxima, não é? Então, eu diria que existe aí de 0 a 10 mil seguidores, existe essa faixa, existe de 10 a 50 mil seguidores, e existe de 50 a 100 mil seguidores, e daí para cima, né? Depois de 100 mil, é tudo muito parecido, não é? Então, você tem uma ideia, assim, de, cara, qual é a minha moral para falar com essa galera? Então, se você está começando, você vai falar com os menores, só que com os menores que estão 2 degraus acima de você, e você vai criando essas conexões. Então, esse efeito, para quem chega nesse caso hipotético, ele vai ver, caramba, tem movimento aqui, entendeu? Ele está falando, ele está conversando, ele está participando de debates, ele está participando das conversas que acontecem na internet. Isso é muito interessante, não é? E participando, citando outras pessoas. E um outro efeito é que, ao mencionar, ao marcar essas outras pessoas, naturalmente elas podem te repostar ou elas podem te marcar de volta, e aí o que vai acontecer? O público dela chega até você, descobre o seu perfil, certo? E esse é um tráfego poderosíssimo, é um tráfego super qualificado, diferente, por exemplo, quando a descoberta acontece espontaneamente, vamos dizer assim, onde a pessoa descobre o seu conteúdo, seja orgânico ou com anúncio. No caso da indicação, já existe um contexto, certo? Porque o fulano te indicou, então ele criou um contexto, e mesmo que ele não crie o contexto para fazer a indicação, o simples fato dele mencionar você já dá um contexto para a base dele, para a audiência dele. Falou, olha, de algum modo significa que esse cara, ele recomenda esse outro perfil que ele está indicando. Então já existe essa facilitação, não é? Tanto é, aqui para você que está me acompanhando, uma das melhores formas de você vender contratos caros de mentoria, consultoria, seja lá o que for, é dando aulas em comunidades, em mentorias de outras pessoas. Porque o público é super qualificado, é um público que potencialmente já pagou caro para estar ali, que tem dinheiro, que tem essa abertura de comprar coisas caras. Então, se você vai dar uma aula nessa situação, é um canal de venda excelente, fenomenal, não é? Então, feito esse breve parênteses, pegou essa dica aí para você que me acompanhou até aqui no vídeo. Isso é para recompensar a sua atenção. Mas voltando para o hábito, né? Eu anunciei que seria um hábito de 5 minutos. E talvez você já tenha entendido onde eu quero chegar com isso tudo. É o simples fato de você separar um momento do seu dia. Por exemplo, pode ser logo depois do almoço, logo depois da janta, que você está meio que naquela moleza, vamos dizer assim, você não está pronto para voltar ao trabalho, mas aí você quer dar uma zapiada no WhatsApp, ali no Instagram, o que você faz? Você deita no sofá, se você quiser, abre o seu Instagram e passa 5 minutos mandando mensagens para pessoas que você nunca falou antes. Simples assim. É ridículo. Ridículo o efeito que isso pode causar na sua vida. Isso é o que eu chamo de criar sorte. Você pode criar sorte com as próprias mãos. Quando você se abre dessa maneira para a internet devolve. A internet te recompensa. Não é? É um jeitão meio místico de ver as coisas, mas funciona. E veja o poder desses 5 minutos por dia. Vamos dizer que você consegue em 5 minutos, o que é
plenamente razoável, mandar mensagem para 3 pessoas novas com quem você nunca falou antes, certo? Com outros, preferencialmente, né, criadores de conteúdo. 3. Se você faz só nos dias úteis, vamos arredondar e dizer que os dias úteis de segunda a sexta são 20 no mês. Então, no mês, você tem uma potencial conexão com 69 pessoas, certo? 20 vezes 3. Se você coloca isso ao longo do ano, né, então você vai ter 60 vezes 12, você vai ter 720 potenciais contatos com outros criadores de conteúdo. O que te impede de sair do momento que você está hoje, possivelmente frustrado, possivelmente com o Instagram ilhado, para essas conexões, criando a sua sorte, o que te impede é a sua falta de disciplina. Só isso. Porque você vai concordar, qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Deitado no sofá, talvez com o ar-condicionado ligado, é ridículo falar isso em voz alta. É ridículo. Não é? Os nossos descendentes... nossos descendentes, o que vem antes, né? Os nossos, como é que chama? Os parentes, né? Sei lá. Os nossos antepassados ficariam orgulhosos disso que eu estou falando aqui. Que você, deitado no sofá, com um dispositivo em mãos, você consegue fazer contato com qualquer pessoa da internet. Claro, tem o fato que a pessoa pode te ignorar, mas se você seguir a minha instrução de comunicar-se com alguém que está mais ou menos do seu nível, a chance de aceitação é muito boa. E o que você vai falar com essas pessoas? Cara, você vai agir como uma pessoa normal. Você vai elogiar o trabalho dela. Você vai falar que como você gostou daquele vídeo rapidinho que ela publicou na segunda-feira de manhã. Como ficou bacana aquele carrossel. Caramba, você amou o jeito que estava a capa do carrossel por causa disso, disso, disso. E só. E você reage ao story. Aí depois você faz um outro comentário. Para te indicar assim de um jeito mais metodológico, eu acho que faz sentido, eu acabei de pensar nisso, não estava no meu roteiro, no meu script, mas vai fazer sentido, é você ir por camadas e devagarzinho e aumentando o nível. Por exemplo, começar o relacionamento de uma forma pública, isso é legal. Você começa público, vai para o privado e volta para o público. Como assim? No público, você comenta nas fotos, nos posts, faz um comentário simples, você não quer se vender, você não quer fazer nada. Você quer apenas elogiar o trabalho, agregar alguma coisa ali para a discussão e só. Você comenta, certo? E aí você pode fazer um outro comentário, você pode fazer uma outra curtida. Essa é a sua interação pública com aquela pessoa. E aí, beleza, passa-se um tempo, pode ser, sei lá, uma semana, e você pode mandar uma mensagem privada a partir de um contexto. A partir de um post novo que você viu no feed, ou de algum story que essa pessoa fez, você vai lá e manda uma mensagem na DM. Então você saiu dessas interações públicas e vai para interações privadas, certo? E você troca 1 ou 2 mensagens. Nada demais, não espere muita coisa. O detalhe é você criar a sua sorte, abrir-se a oportunidades que você não sabe o que pode acontecer, certo? Até acho que vale fazer um vídeo especificamente isso, sobre criar sorte. Se você acha que é uma boa ideia, me avise nos comentários, certo? E se você está vendo até agora e não se inscreveu ainda no meu canal, pelo amor de Deus, se inscreva, não é? Mas muito bem. Então, como construir essas conexões estratégicas em 5 minutos por dia? É fazendo isso, é dedicando... primeiro essas interações públicas, depois ir para o privado com DM e depois você volta para interações públicas, só que você vai voltar para interações públicas através do seu próprio canal criando conteúdo, ou seja, fazendo marcações nos stories, fazendo um post no feed onde você menciona a pessoa, seja com maior ou menor ênfase, você volta para essa comunicação pública. Dessa forma, criou-se um contexto. Não é esquisito receber uma marcação pública dessa forma, depois que você fez todo esse processo. Porque saiba, no geral, os criadores de conteúdo, especialmente aqueles que não têm uma audiência gigantesca, eles estão atentos com quem interage nos seus conteúdos. Porque a interação nesses conteúdos são importantíssimos para o negócio que eles estão gerindo. Então, quando nós, criadores, notamos que existem pessoas comentando, interagindo, ali participando do que a gente gosta disso. Porque é feedback para o nosso trabalho. É claro que se são pessoas mais experientes, como é o meu caso, assim, eu já estou nisso há muito tempo, eu sei quando a pessoa está meio que demais, assim, e tal.
eu fico mais ligado, mas assim, faz parte do meu trabalho. O que eu posso te dizer é, faça, não tem problema nenhum, não tem efeito colateral nenhum, sabe? Não é ruim. Você vai dedicar o seu tempo e vai criar com 5 minutos por dia, cara, 10 minutos por dia, quando você está deitado, né, no sofá, quando você está no banheiro, se você quiser, você tira e faz esse trabalho. Se você quiser otimizar ainda mais o seu trabalho, faça uma lista prévia de todas as pessoas com quem você quer entrar em contato. E comece a falar com essas pessoas. Vai movimentando a sua DM, percebe? E assim você cria essas conexões, estratégias, e é assim que pequenos mentores vão virando referências. Percebe? Porque as pessoas vão acabar te conhecendo. Elas vão acabar lembrando de você. E o que é legal de fazer conexões com outros criadores de conteúdo é porque você está criando conexões com outros formadores de opinião. E os formadores de opinião têm o quê? Influência. E ao ter influência, ele se lembra de você, né, por falar com você, por conversar com você, por de repente entrar no seu perfil e ver que você está fazendo um bom trabalho, que você tem uma boa proposta. Eles vão fazer o quê? Vão começar a referenciar você. E é assim que se vira uma referência. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Coisas que eu percebi no campo de batalha, né? Atendendo pessoas. O meu caso foi diferente, apesar de eu naturalmente ter feito essas conexões antes de começar a criar conteúdo. Isso também dá um outro tipo de vídeo, uma oportunidade de um outro vídeo contar tudo isso. Mas a verdade é que eu fui percebendo isso no campo do batalha com essa minha mentorada e ela foi trabalhando para aumentar essas conexões. E depois as coisas começaram a girar muito mais rápido para ela. Percebe? Então é assim que você faz para, como pequeno mentor, como pequeno criador de conteúdo, virar uma referência 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, 3 minutos por dia, uma mensagem por dia se você quiser. Se você mandar uma mera mensagem por dia durante um ano, são 365 potenciais conexões que vai sendo desenvolvida, que você pode desenvolver. Quanto isso te custa? Não te custa nada, não é? Então, aqui um hábito simples, diário, que pode transformar a sua presença no Instagram ou na internet de um modo geral. 3 mensagens por dia, novas conexões, validação, crescimento contínuo. Então, a minha sugestão para você hoje, agora, saia desse vídeo e faça o seguinte: escolha 3 criadores de conteúdo do seu nicho e envie uma mensagem autêntica e simples para eles, sem esperar nada demais, tentando ali começar uma conexão de uma forma muito simples. Aí você volta e me conta depois como é que foi isso daí. Então agora você já sabe, um hábito simples como enviar essas 3 mensagens novas por dia pode transformar definitivamente o seu negócio na internet. E o que eu te sugiro é imaginar como é ser reconhecido como referência no seu nicho, né? Ser lembrado por outras pessoas no seu nicho, colaborando com outros criadores de conteúdo, construindo uma comunidade engajada ao seu redor. E veja bem, você não precisa fazer contato com quem é seu concorrente direto, que fique claro. Você faz contato com outras pessoas, né, que são concorrentes indiretos, vamos dizer assim. Ou seja, eles falam com o mesmo público que você, só que eles não vendem a mesma coisa que você. Por exemplo, eu, como marketing, né, um profissional do marketing de conteúdo, eu falo para um público que é igual a alguém que cria conteúdo sobre design. Percebe? Ele não é meu concorrente direto, porque eu não falo de design, e ele não fala sobre marketing de conteúdo, mas nós falamos para o mesmo público. Então, ele é um potencial parceiro muito interessante. E tudo começa nesses pequenos passos diários, né? É assim que você vai formando essa sua referência. E para aproveitar o máximo das conexões, você precisa ter uma linha editorial, né, que prenda esses seguidores que chegam e mantenha-os engajados, né? Então, linha editorial é fundamental para isso. E se isso te parece um bicho de 7 cabeças, eu tenho o vídeo perfeito para você. A minha indicação é você assistir esse vídeo aqui em cima sobre linha editorial e descobrir como criar conteúdos que ninguém vai ignorar. Além de tudo, no meu método de linha editorial, eu contemplo exatamente essa questão dos aliados, né? Então você vai saber como que isso se encaixa. Como que eu faço uma linha editorial e tenho essas pessoas, esses possíveis parceiros? É nisso que você vai descobrir nesse vídeo. Vou te mostrar como transformar essas suas ideias em uma